Para quem se lembra da animação da Liga da Justiça, vai se recordar de uma das cenas mais emocionantes da série, que foi a morte, suposta morte, do Superman. Aquela cena do funeral, até mesmo antes disso, como o mundo, os heróis e até os vilões estavam lidando com essa situação. Foi realmente incrível, foi incrível mesmo, foi emocionante. Eu lembro até hoje da cena do Batman indo até o túmulo do Superman para falar o que ele sentia. E ele que é um cara muito fechado. Só que essa história, ela tem como base uma das histórias em quadrinhos mais famosas do Superman, que é a morte do Superman. E é sobre ela que falaremos hoje. A morte do Superman, da Egon Moss. Esse quadrinho aqui, eu não tive a oportunidade de ler nos anos 90. Mas hoje eu vou trazer o que eu achei dessa história e vou contar tudo depois do like de vocês. Isso mesmo, deixe seu super like aí, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala. E hoje é dia de A Morte do Superman. Este quadrinho aqui, que tem a história, foi lançada nos anos 90, né? Finalzinho dos anos 90, de 1992 e até 1993. Ela vai mostrar o trágico fim do Superman. E sim, gente, não é exatamente... É um spoiler, mas ao mesmo tempo não é. Isso realmente acontece. Mas essa história aqui, ela já foi adaptada outras vezes. A primeira adaptação que eu vi dessa história foi num longa-metragem chamado A Morte do Superman. E honestamente foi bem legal, eu gostei muito, teve umas cenas bem emocionantes mesmo. Especialmente quando a Lois vai visitar os pais do Clark. Cara, aquilo ali é de cortar o coração. É impressionante, é muito, muito bom. Claro que eles dão uma viajadazinha no final, tal, mas enfim, essa partezinha no final foi mais ou menos, mas o restante foi bem legal. Nós tivemos também, como eu já disse, uma adaptação para animação da Liga da Justiça. Também tivemos a adaptação dos 952, as animações baseadas nos 952, A Morte do Superman e O Reino do Superman, que é a continuação. A morte do Superman ali, cara, assim, eu vou ser sincero, aquela formação da Liga da Justiça é muito, mas muitas vezes mais poderosa do que aparece aqui. Muitas vezes mais poderosa mesmo. É assim, no nível astronômico, tá? Uma diferença gritante. Mas mesmo assim, aquela adaptação, ela realmente botou um peso emocional impecável para essa história. Impecável mesmo. E aqui, esse quadrinho mesmo, que foi a base principal, né, o alicerce para todas essas adaptações, eu devo dizer que, primeiro, eles estão com a formação da Liga da Justiça que eu acompanhei nos quadrinhos muitos anos depois, que eu ia comprando em formatinho. Essa Liga da Justiça, ela tinha como membros Máxima, que vocês provavelmente não conhecem, mas ela já foi adaptada em outras fases, em outras mídias, vamos botar assim, né? Gladiador Dourado, Besouro Azul, Bloodwind, Gelo e Fogo, e acredite, Guy Gardner com o anel da Tropa Sinestra, que na época nem era a Tropa Sinestra ainda, tá? Mas ele usava um anel amarelo, ele já não era mais membro da tropa dos Lanternas Verdes. E o Superman como, vamos colocar assim, um líder, entre aspas, para a equipe. E assim, a gente está vendo aqui a introdução do Apocalipse. É um dia praticamente normal, o Apocalipse simplesmente brota.
E tudo que ele faz é destruir. É simplesmente um rastro gigantesco de destruição. Pura e simplesmente isso. Ele, para onde ele vai, ele destrói. E é uma criatura absurdamente forte. De início, você percebe que ele não causa muitos danos ao Superman. Na verdade, ele nem causa dano no primeiro ataque ao Superman. Mas no segundo causa. E aí ele é pego de surpresa. E a Liga da Justiça tenta, com todas as suas forças, enfrentar o cara, mas nada acontece. Ele é muito, mas muito poderoso. E isso vai deixando o Super muito preocupado. Porque ele tá fazendo todo um esforço, assim, colossal para enfrentar o bicho. E nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo. Ele continua lutando. E isso, assim, é uma das características principais do Superman. Ele não desiste. Ele continua lutando, ele continua buscando fazer o melhor possível para derrotar os vilões, até mesmo sem matá-los, mas para salvar o máximo de vidas possível. Cara, você vai vendo com o passar do tempo, né, da história, você vai percebendo a fadiga que o Superman vai tendo. E isso é algo, assim, novo pro personagem, porque praticamente não acontecia. Você não viu o Superman cansado de lutar. Ele era praticamente incansável. Ele às vezes tomava um dano muito grande e ficava inconsciente, sim, mas assim, ter um esforço gigantesco, sabe? Você viu o Superman sangrar, é algo assim diferente, sabe? Nessa história ela trouxe isso. Nessa minha versão aqui da Eagle Moss. Só para constar também um outro detalhe, esse quadrinho ele tem mais de um desenhista. A gente tem o Dan Jurgens, se é que assim se pronuncia o nome dele. A gente tem o Jerry Ordway, a Louise Simonson, que é roteirista e também foi editora na história. O Roger Stern também ajudou a escrever. O Tom Grummett, que é desenhista. O John Bogdanov, é um nome meio estranho, né? Bogdanov, também é desenhista. E o Jackson Guice. Todos eles ajudaram a desenhar o quadrinho. Eu vou ser sincero, o único que eu não gostei, assim, do traço, eu gostei menos, foi o Bogdanov. E ele faz desenho de duas histórias, duas partes aqui dentro. Aqui, formação da Liga da Justiça com o Superman. A arte dele eu não gostei, dos outros eu gostei. A do Dan Jurgens eu gostei pra caramba. Cara, você vai ver aqui uma história em que, honestamente, a Liga da Justiça não tinha, assim, não tinha opção, não tinha condições mesmo de enfrentar o cara. Já começa pelo seguinte: o Besouro Azul, ele é tipo o Batman, vamos botar assim, né? Que ele é um super-herói, porém ele não tem poderes, tá? Ele não tem superpoderes, ele só usa os gadgets dele, que ele é um inventor, e o restante é treinamento de combate. Mas, cara, ele não tem a condição de enfrentar um cara desse. Ah, ele é muito bom em combate, tipo o Batman? Não, o Batman é muito melhor. O Batman é muitas vezes melhor que o Besouro Azul no quesito combate. Não tem como. Não tem, assim, comparação. Não tem mesmo. O Gladiador Dourado, ele utiliza tecnologia futurista. Mas mesmo a tecnologia dele tem suas limitações. Ele tem fonte de energia. Uma hora ela se esgota. Fogo é uma meta-humana. Ela tem superpoderes? Sim, mas ela não é isso. Assim, o poder dela tem um limite também. A gelo, a mesma coisa. Cara,
a pessoa que teria ali o maior potencial, os maiores potenciais de combate são Bloodwind, Superman e o Lanterna. Só que mesmo o Guy Gardner, ele não tem a menor chance de enfrentar o cara, porque ele é impulsivo demais. Ele não raciocina muito. Quando ele percebe, ele tá todo quebrado já. E esse assim... E aí você tá pensando, pô, é uma facilitação da história. Até poderia ser. Mas sinceramente, o Guy faz isso o tempo todo. Não é uma leve, mera facilitação. O Gardner, ele tem essa característica. Ele é muito impulsivo. Tanto que muita gente detesta esse personagem. Porque ele é desse jeito. Ele é difícil de lidar. Os heróis mesmo não gostam muito dele. Em sua grande maioria. Então, acaba sendo um grande problema. E aqui tem o Bloodwind, que ninguém sabe exatamente quem ele é. Depois, nos quadrinhos da Liga, a gente vai descobrir quem é o personagem. Mas, para essa história, não tem problema, não faz muita diferença. Só que o brabo mesmo é o Superman, cara. Você vê que ele tem até um momento em que ele tem de escolher continuar perseguindo um monstro e salvar pessoas inocentes ao mesmo tempo. É um dilema que ele passa. E é uma história assim, é um negócio bem Superman mesmo. O que ele vê com mais importância? O que ele prioriza mais? Dá um jeito de fazer tudo muito rápido para derrotar o vilão ou salvar vidas? Ou deixar o vilão incapacitado temporariamente só para salvar uma vida e depois tentar atacar o cara de novo? Sabe? Isso é muito Superman mesmo. E sinceramente é uma das paradas mais legais desse quadrinho. É o Superman que está sempre ali preocupado, tentando salvar vidas. Tem toda a essência do Superman ali. E claro, a gente sabe que o final ele é trágico. Porque, bom, não tem outro final para essa história. Eu vou ser bem sincero. Não me impactou tanto quanto eu esperava. Eu achei que o final faltou alguma coisinha assim. Mas acho que se eu tivesse lido essa história nos anos 90, lá com os meus 7, 8 anos de idade, eu teria levado um baita de um susto. Eu teria ficado assustadíssimo com o desfecho dela. Porque nós não estamos falando da morte de um personagem que pouca gente conhece, mas sim da morte do maior herói dos quadrinhos, o Superman. Então, com certeza, o Augusto daquela época sentiria muito mais esse impacto do que o Augusto de hoje, que já viu outras adaptações e já sentiu mais emoções nelas. E nessa história eu senti um pouquinho menos no final, mas você percebe que nas imagens ela realmente transmite ainda a tristeza dos personagens ao redor. Tanto que esse quadrinho, depois que ele acaba, nós temos uma transição, que é o chamado funeral para um amigo, que mostra como os heróis estão lidando com isso, e o retorno do Superman, que é realmente isso, o retorno do Superman. Só que isso levou muito tempo assim pra época, né? Acho que levou uns 3 ou 4 meses, mais ou menos, até o Superman retornar. Então, pra aquela época isso era muita coisa, gente. Tipo, muita coisa mesmo. Muita coisa. Não era comum os heróis morrerem. Ainda mais um herói do calibre do Superman. Então é realmente uma coisa assustadora para aquela época. Hoje em dia a gente já está mais acostumado, isso acontece e tal, mas para aquela época realmente foi um baita susto. O que torna essa história ainda mais icônica. Claro, logo no final nós vemos também uma historinha da Era de Ouro que mostra umas potenciais mortes do Superman.
outras histórias que já aconteceram, mas eram puramente farsa, né? E histórias de universos paralelos. Então, essa história aqui, ela realmente marcou muito. Eu gostei, admito que mesmo tendo esse final um pouquinho mais fraco do que eu esperava, eu gostei. Tem ali os seus maneirismos, né, nas traduções dos anos 90. Sim, tem terminologias que hoje em dia não se utiliza mais. Mas mesmo assim, é uma ótima história, vale a pena. E eu espero conseguir logo a continuação. Então, fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd, porque neste ano Superman e Lois também vai adaptar essa história aqui. Ela começa no final da terceira temporada e vai continuar até uma boa parte da quarta, eu imagino, tratando dessa morte do Superman. Então, acredito que vou trazer a resenha dessa série. Bom, eu teria que maratonar a primeira e a segunda e a terceira para trazer a quarta para vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas vamos ver. Fiquem aguardando aí, para ver se eu vou trazer pelo menos o meu veredito da temporada de Superman e Lois também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui mais quadrinhos do Superman, que é um personagem que eu trago muito pouca história para vocês, infelizmente. Mas tem outros quadrinhos aqui que eu vou resenhar ainda. E quando vocês forem ficar sabendo disso, bom, na verdade, para vocês ficarem sabendo disso, vocês têm de estar inscritos aqui no canal, gente. Isso mesmo. Se inscrevam aí no canal, ative o sininho de notificação, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de histórias do Superman. E claro, deixe esse super like que ajuda muito a gente aqui. A gente já está bem pertinho dos 700 inscritos, falta bem pouco. E eu conto com a ajuda de vocês para chegarmos lá. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima. E boas leituras para todos nós. Valeu!